Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da aula de física que a gente estava dando. Queria avisar vocês que eu fiz a gravação dessa aula de física para quem não assistiu da última vez, tá? Volto a dizer que física é uma situação que vocês vão ter que ver algumas vezes em termos de investimento de vocês, para vocês terem assim, um embasamento. Entendo que não há uma necessidade de domínio total da física para vocês darem um laudo de ressonância magnética. Entretanto, o conhecimento da física vai facilitar vocês no dia a dia, né, em determinados casos e situações. Tá bom? Deixa eu botar aqui só o modo de apresentação. Tá? Então, na semana passada, a gente... Passar rapidamente do que a gente viu, tá? A gente trabalhou um pouquinho sobre algumas terminologias que são importantes para o entendimento dessa física básica de ressonância. A gente entendeu a definição de ressonância magnética, tá? Essa troca de energia que há entre dois sistemas quando um sistema atinge a frequência do outro. A gente entendeu que essa energia é energia magnética, que ela existe em função de cada átomo que constitui objetos animados e não animados serem compostos de um pequeno campo magnético, e esse pequeno campo magnético, quando exposto a um forte campo magnético do aparelho, gera uma resultante. Em cima dessa resultante, a gente vai interagir ela, porque a gente sabe a frequência de precessão do que a gente está estudando, que se chama próton de hidrogênio. A gente estuda o hidrogênio porque ele é o mais abundante e que ele tem a maior constante giratória, ele é mais fácil de ser observado que os demais átomos, tá? Então, através desse produto aí, a gente tem a frequência do hidrogênio, a frequência de precessão do hidrogênio, consegue estudar ele interagindo. Desmistificando um pouquinho a transformada de Fourier, essa equação matemática complexa, basicamente o que ela faz é transformar raio de frequência em sinal, né? Entendemos que a gente vai aplicar essa energia e modificar espacialmente esse nosso vetor resultante, que ele sofre um processo inicial que se chama perda de coerência de fase, imediatamente após a aplicação do curso de radiofrequência. Tudo isso está detalhadamente explicado na aula, tá? E esse fenômeno de perda de coerência de fase é importante para a gente compreender o que vem a ser T2, que é uma característica tecidual. T1 e T2 são características do tecido, são tempos para que ocorram determinados fenômenos de ressonância magnética. O T2 é exatamente essa fase aqui, ó, onde há perda de coerência de fase de 37% dos prótons de hidrogênio que estavam precessionando com a mesma velocidade. Tá? Então, cada tecido tem um tempo em milissegundos para que esse fenômeno ocorra, e isso permite que a gente diferencie cada tecido. Esse processo, no plano transversal, ele chega a um momento que todos os prótons estão com uma precessão, uma velocidade distinta, e eles começam a se recuperar longitudinalmente. E existe um outro momento de tempo de ressonância magnética, onde a gente teve a recuperação de 63% desses prótons de hidrogênio, antes de começar essa confusão toda, que a gente vai chamar de tempo T1, que é uma outra característica intrínseca de cada tecido, que vai me permitir eu diferenciar um tecido do outro pelo estudo de ressonância magnética. Entendemos que ponderação T1 e T2 são diferentes de T1 e T2. T1 e T2 característica tecidual, ponderação T1 e ponderação T2 são parâmetros que eu coloco na minha máquina para poder estabelecer momentos do fenômeno de ressonância magnética, que eu possa estabelecer esse momento e, com isso, diferenciar os tecidos. Sendo que o T2 eu otimizo a perda de coerência de fase da água em 37%, por isso que a água na ponderação T2 tem o líquor aqui, um sinal bastante elevado, eu tenho muito próton de hidrogênio. E a ponderação T1, ela otimiza mais a recuperação longitudinal da gordura, por isso que na gordura, a ponderação T1, né? Na ponderação T1, a gordura tem um sinal também bastante elevado. Beleza? Finalizamos a apresentação com 4 formas de supressão do tecido gorduroso, que eu utilizo bastante elas em abdômen, mas também são utilizadas em outros segmentos. Falamos do Dixon, onde eu vou colher sinal onde água e gordura estão 180 graus opostos, e toda vez que eu tiver água e gordura representado no voxel, menor unidade de volumétrica de análise de ressonância magnética, o sinal cai. Utilidades práticas, esteatose, adenoma da adrenal, estudo da medula óssea. Só isso, gente. Aplicação dessa técnica, só isso. Então, eu preciso ter dentro do voxel água e gordura. Se eu tiver, e eu estiver observando uma sequência T1 fora de fase,
o sinal cai em relação à sequência em fase. Então, aqui eu tenho uma esteatose focal, aqui uma esteatose difusa, aqui nódulos de esteatose multinodular. Vimos uma segunda forma de supressão de gordura, que eu inicio com um pulso de inversão de 180 graus, eu jogo aquele vetor aqui para baixo, espero um determinado momento e aplico e inicio minha sequência. Esse tempo é exatamente o tempo de recuperação da gordura até o zero. Então, a gordura não vejo, passo a estudar todos os outros prótons de hidrogênio, exceto aqueles que estão relacionados à gordura. É uma sequência bastante estável, entretanto, não específica. Por quê? Porque todos os outros tecidos que recuperam no mesmo tempo da gordura vão ser suprimidos como melanina, como metahemoglobina, como gadolina. Tá? Então, cada um tem o seu T1 e o seu T2. Se eu multiplicar 0,69 pelo T1 do tecido, no caso aqui o gordura, eu vou achar exatamente esse tempo. Terceira forma de supressão de gordura, a gente satura exatamente a gordura. A gente sabe que fisicamente a água e gordura, o hidrogênio relacionado à água e o hidrogênio relacionado à gordura, ele tem um espaço de frequência de 220 Hz. A máquina é capaz de identificar esse tecido e ela satura os prótons de hidrogênio que estão no intervalo da gordura. Com isso, eu não vejo gordura, só vejo água. Sequência muito específica para a gordura, entretanto, às vezes não homogênea e gerando falhas de supressão de gordura. E a última sequência é a sequência do mesmo princípio, só que agora eu posso produzir imagens só olhando o próton de hidrogênio que está na gordura, só olhando o próton de hidrogênio que está na água e olhando o próton de hidrogênio que está a 180 graus opostos ou na mesma fase da gordura, me produzindo 4 imagens. Uma em fase, uma fora de fase, uma só de gordura, o sinal da água não aparece, e uma só de água, o sinal da gordura não aparece. É a técnica que mais a gente tem utilizado atualmente para avaliar supressão de tecido gorduroso, e que ela resume, né, a física das 4 técnicas que eu passei para vocês, né, em uma técnica só. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a difusão. Tá? E é importante que vocês saibam que a difusão ela é antiga, é uma técnica antiga. Há relatos até de informação da difusão antes de informação de imagem clássica que a gente tem de ressonância magnética. Por muito tempo utilizada em ressonância magnética de crânio, principalmente vai avaliar algumas formas de edema, o principal aquele edema relacionado aos infartos agudos. Tá? A partir dos anos 90, ela começou a ter uma aplicabilidade no abdômen, a gente precisou ter uma evolução tecnológica para produzir esse tipo de informação, né? Principalmente aqui relacionado à bobina de superfície, gradiente de alta performance e imagens extremamente rápidas, são as mais chamadas de ecoplanar. Tá? Com isso, a gente conseguiu, em reconstrução em paralelo, a gente conseguiu possibilitar a migração do estudo da difusão, que era por gradiente eco, para essa sequência chamada aqui, que é uma sequência ecoplanar. Tá? É importante que vocês saibam que agora a gente vai estudar a molécula de água. Na realidade, a gente vai estudar a mobilidade da molécula de água. Tá? A molécula de água, pessoal, ela não fica paradinha. Ela tem um movimento, chamado movimento, que é constante, chamado movimento browniano, intravóxio incoerente ou de difusão livre. Tá? Esse movimento da água é que a gente acaba estudando, aplicando um pulso de radiofrequência sobre a molécula de água e vendo qual vai ser a mobilidade dela no tecido ao qual ela está interna. É importante que vocês saibam que essa mobilidade na difusão ela é estudada em 3 compartimentos, ou seja, eu tenho molécula de água que está no espaço intravascular, eu tenho molécula de água que está no espaço intracelular, no citoplasma, e eu tenho molécula de água que está no espaço extracelular. Tá? E existem situações que vão comprometer a mobilidade dessa minha molécula. Vou dar um exemplo aqui, que é o mais comum, membrana citoplasmática. Então, toda vez que você tiver muita célula no tecido que você está estudando, essa mobilidade ela vai estar comprometida. Tá? E a gente vai ver isso na prática e vai ver que benefício a gente vai tirar dessa informação. Então, na realidade, quando você faz a difusão, né, geralmente você faz com ponderações distintas. Essas ponderações são valores de B de potência de aplicação do pulso de radiofrequência que você está emitindo sobre a sua amostra. A sequência que você faz é uma sequência ponderada em T2. Você observa aqui que o líquor está com bastante persinal. Outra coisa que você já dá para observar, ela tem supressão de gordura. Na maioria das vezes é uma supressão de gordura por inversão e recuperação. Também tem relato também tem descrição de sequência de difusão com
supressão espectral também, tá? E o primeiro tipo de imagem que a gente adquire é um B0, que pode ser adquirido ou não. Alguns protocolos vêm com B0. O que é B0, gente? É a ausência de aplicação do pulso de difusão. Aqui não está rolando difusão, está rolando uma sequência ponderada em T2 com supressão de gordura, ecoplanar, tá? E eu vejo exatamente essa informação na minha imagem. Em cima dessa sequência, eu vou aplicar pulsos de radiofrequência. O primeiro pulso de radiofrequência que a gente aplica é um pulso com valor de B considerado baixo. E entendam o valor de B considerado baixo, né? O valor de milímetros por segundo entre 50 e 200. Na maioria das vezes é aplicado um pulso de 50 até 100. 200 já é um pulso um pouco mais elevado. Então, na prática, o que vocês vão ver, na maioria das vezes, é valores de 50 a 100. Que benefício eu tenho dessa sequência? Para que eu utilizo ela na minha prática clínica? Para que, comparado ao T2, o que está acontecendo nessa sequência é que algumas estruturas que tinham um sinal elevado em T2, como, por exemplo, ductos biliares no fígado, como, por exemplo, vasos de fluxo mais lento, que são os vasos portais e principalmente os vasos venosos, eu estou perdendo o sinal desses vasos. E aqui, ó, na minha sequência com B0, isso some e eu consigo ver de uma forma mais conspícua e destacada a minha lesão focal. Então, na prática, no meu dia a dia, uma das sequências que eu vou, principalmente para lesão muito pequenininha, no pâncreas, no baço, no fígado, eu lanço mão da sequência de B baixo para identificar a minha lesão, porque eu tiro situações que competem com o sinal da minha lesão e, com isso, eu consigo destacar ela mais. Então, ela é muito sensível para eu identificar a lesão, porém, ela tem uma baixa especificidade sob o ponto de vista de dizer o que essa lesão é. Entenderam? Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma ponderação T2 sem supressão de gordura e eu estava estudando a lesão que eu estou estudando em caso essa daqui, ó, pequenininha. Eu fiz lá uma supressão de gordura no meu B0 e eu fiz lá um B50. Repara, ó, o sinal do ducto biliar, dos vasos, portais e venosos sumiram e se destacou bem a minha lesão. Então, aqui é o B mais alto, a gente vai daqui a pouco falar sobre ele, tá? Mas o mais importante é a gente compreender a utilidade de você trabalhar com B0, é você identificar a lesão, especialmente lesão pequena que você pode estar perdendo ela por contaminação de um ducto biliar ou de uma estrutura vascular. Fisicamente, esse B0 ele estuda essencialmente ou preponderantemente, de uma forma preponderante, a molécula de água que está dentro da estrutura vascular, tá? Então, ela está mais relacionada ao movimento browniano que ocorre nessa molécula aqui. Beleza? Então, por exemplo, se tem muita célula, muita membrana citoplasmática, eu não vou ter muita informação sobre a restrição ou não da difusibilidade da água. Mas ela consegue, com um fluxo lento, sumir o sinal das moléculas de água e é por isso que eu gero esse benefício de identificar tão fácil minha lesão focal. A literatura já fala isso, né? A literatura já coloca a utilização da difusão, o baixo valor de B, ou um valor de B de 100, identificando lesões focais, tá? Como um belo método para você diferenciar. Olha como fica difícil da gente, como é menos o contraste, né? Sinal, o ruído da lesão é menor na ponderação T2 de supressão de gordura do que na ponderação da difusão com B baixo, tá? Então, na prática, eu utilizo exatamente aí. Bom, o B mais alto é considerado B de 500 a 1000. E aí a literatura, às vezes, coloca até mais além disso. Por exemplo, a próstata, a pessoa, às vezes, gosta de utilizar 1500. Na prática, gente, eu utilizo o valor mais ou menos de B800 a B1000. Por que você utiliza mais ou menos esses valores? Vocês podem observar que, à medida que a gente vai aumentando o B, a sequência ela fica mais ruidosa. A relação sinal-ruído ela cai e a qualidade da imagem fica pior. Então, se você tiver uma máquina que não esteja muito ajustada sob o ponto de vista de gradiente, de recursos, de hardware e software, se você jogar um B de 1000, a qualidade cai tanto que a lesão focal que você está procurando, você acaba não vendo. Tá? Então, é importante a gente ter essa ideia de você poder ajustar o valor de B à qualidade da máquina que você está trabalhando. Quando você utiliza esse valor de B, a informação que você está passando eminentemente está relacionada
ao extracelular e principalmente esse caminho entre extra e intracelular. Então, aí, a existência de muita membrana citoplasmática ou a existência de células que eventualmente sofreram algum dano para o processo inflamatório, infeccioso ou mesmo tumoral, ela vai ser importante. Quanto mais membrana citoplasmática eu tiver nessa brincadeira, maior vai ser a restrição da difusibilidade dessa minha água, ok? Normalmente você tem alguns tecidos que fisiologicamente têm difusão restrita, que exibem no maior valor de B um sinal elevado, tá? Isso é importante porque, às vezes, para você caracterizar se a sua lesão focal tem difusão restrita, uma das formas simples é você comparar com essas estruturas que fisiologicamente têm difusão restrita, ok? Quais seriam essas estruturas? Baço, a gente está vendo o baço aqui com um sinal bastante elevado. Gânglios, aqui era um gângliozinho, aqui tem outro gângliozinho. Medula, olha a medula, dos sinais que tem mais elevados, mais difusão restrita é medula. Adrenal, a gente pegou um pouquinho de adrenal aqui. Endométrio, testículo, em algumas situações até ovário, principalmente das pacientes mais jovens. Tá bom? Então, são parâmetros que têm difusão restrita que você pode, no dia a dia, utilizar para comparar com a sua lesão focal. Tá? Uma informação correlata que sempre vem nas sequências da ponderação em difusão se chama mapa de ADC. E esse mapa de ADC, na nossa prática clínica, ele vai ter duas informações importantes. Tá? Primeira coisa que ele vai fazer é medir a magnitude da restrição de difusibilidade da água. Eu posso aplicar um ROI e ver um valor numérico em cima desse meu ADC. E ele tem uma relação inversamente proporcional à minha restrição à difusão. Então, quanto menor for esse valor, maior é a restrição da mobilidade das águas no meu tecido, ok? Então, se um tecido tem uma restrição, né, de 0,2 e outro tem uma restrição de difusão de 2,0, o que tem 2,0 tem uma difusão muito mais facilitada do que o de 0,2. Tá? Um outro dado de importância prática do ADC é diferenciar a contaminação do efeito T2 de uma difusão restrita real. Eu vou passar isso detalhadamente para vocês entenderem esse benefício da ponderação em difusão. Tá? Então, vamos observar aqui dois exemplos onde eu estou estudando com B0, B100, B800, B0, B100, B800, dois casos, dois fígados. Repare que nos dois fígados parece que essa lesão e que essas duas lesões têm difusão restrita. Ou seja, elas têm sinal elevado no B0, entretanto, elas mantêm no B100 e elas mantêm ainda no B mais elevado ainda. Como essa sequência, gente, é uma sequência ponderada em T2, eventualmente, em algumas situações, no maior valor de B, que habitualmente o líquor ele cai sinal, ó, repare que o líquor ao redor da medula ele está com sinal elevado aqui e ele está caindo aqui. Ó. Às vezes, esse T2 da lesão contamina a informação no meu B de maior valor. Tá? E aí eu preciso lançar mão do mapa de ADC para diferenciar se esse sinal aqui no maior valor de B ele é uma difusão restrita ou se ele é uma contaminação do efeito T2, que é a origem da minha sequência. Essa sequência é uma sequência ponderada em T2. Tá? Então, tecidos com T2 mais elevados podem contaminar essa informação. Como é que o ADC vai me ajudar aqui? O ADC vai ajudar da seguinte maneira. Quando eu olho para o ADC e observo que esse valor aqui tem um sinal baixo, tá? Eu tenho a informação que essa difusão é uma difusão restrita realmente. Ou seja, aqui há uma diminuição da mobilidade da água. Lembra que eu falei para vocês que o ADC ele tem um valor inverso à restrição à difusibilidade da água. Repare que no exemplo de cima, o sinal continua ainda elevado. Tá? Então, na realidade, esse sinal na ponderação de difusão no maior valor de B é uma contaminação do efeito T2. Isso é muito comum em hemangiomas. Tá? Os hemangiomas eles costumam ter esse tipo de contaminação do efeito T2. Tá? E um exemplo aqui são as lesões
metastáticas tumorais. Tá? As lesões metastáticas tumorais, principalmente metastáticas, mas eventualmente também algumas lesões tumorais primárias mais avançadas, elas têm um turnover celular maior, elas se replicam mais do que o tecido circunvizinho. Consequentemente, elas têm mais células. Consequentemente, elas têm mais membranas citoplasmáticas. E aí a água que está nesse território aqui, quando a gente vai estudar com o curso de difusão, ela tem uma restrição à mobilidade, porque ela fica batendo nas membranas citoplasmáticas e reduzindo a sua mobilidade. Beleza? Então, na prática da difusão, eu vejo o ADC, eu vejo a magnitude desse processo, entendendo que ele é inversamente proporcional à restrição à difusão, e ele também me permite a diferenciação da contaminação do efeito T2. Beleza? Algumas técnicas também são utilizadas e a gente permite-se na ressonância, né, você juntar informações que são importantes. Um dos drawbacks, dos prejuízos da sequência ponderada de difusão é a qualidade da imagem. Ela é informativa porque ela me diz que esse tecido aqui, isso é um B0, isso aqui é um B100, isso aqui é um B800, isso aqui é uma ponderação T2. Repara que eu estou cheio de linfonodo ao redor da aorta aqui, tá? Repara que esses linfonodos, eles têm uma ideia de difusão restrita, ou seja, eles estão com um sinal bastante elevado aqui. Mas o que está acontecendo? Eu tenho essa informação, mas a qualidade da minha imagem está muito ruim. Então, hoje a gente pode somar informações anatômicas da ponderação T2 com informações funcionais de uma difusão restrita. Tá? Então, quando você soma essas informações, hoje, por exemplo, no Osirix é fácil a gente fazer isso, você consegue essa qualidade de informação, que ela te dá uma anatomia bem legal do que está acontecendo e te passa informação funcional de linfonodos ativos no reto peritônio perivascular. Ok? Então, vou passar alguns exemplos práticos para a gente sedimentar a utilidade do benefício da restrição da difusibilidade da água, especialmente do abdômen. Tá? Quando a gente fala assim, gente, vou estudar difusão, vou olhar a difusão, em tese, você está procurando duas coisas. São duas coisas no abdômen que geram difusão restrita. Olha como a gente está simplificando a situação. Primeira delas, aumento de celularidade. O que eu vou pensar? Tumor primário, tumor secundário. O que eu vou pensar? No fígado, por exemplo, colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, colangiohepatocarcinoma e metástase. Tá? Antônio, qual a segunda coisa que você vai pensar com restrição à difusão? Pus. Toda vez que eu tiver pus, exemplo, um abscesso, exemplo, um cisto hidático, tá? Eu vou ter restrição de difusibilidade da água. Ali, na área da liquefação, eu tenho fibrina, eu tenho fibrinogênio, eu tenho célula morta, eu tenho leucócito, eu tenho bactéria morta, e isso gera restrição de difusibilidade da água. E, Antônio, como é que eu vou diferenciar o que é aumento de celularidade do que é aumento de pus? Entendo que a difusão é uma sequência única, gente. Ela é uma sequência que ela é agregada a todas as outras informações, tá? Informações, por exemplo, da administração no meio de contraste venoso. Então, se eu tenho uma lesão que ela impregna pelo meio de contraste venoso, que ela é sólida e ela está com difusão restrita, eu vou pensar numa lesão tumoral. Se eu tenho uma lesão que não se impregna pelo meio de contraste venoso, que ela está liquefeita e ela tem restrição de difusibilidade da água, eu vou pensar numa coleção por leito. Tá? Então, vamos observar esse exemplo aqui. É uma lesão focal nodular, estou no segmento 6, é uma lesão vascular sólida, tá? Observando num B baixo, tá? Repare que tem outras lesões aqui, ó, possivelmente lesões císticas. Joguei para o B0, para o B alto, ó, ela continua com hipersinal. Duas opções, ou tem difusão restrita ou efeito de contaminação T2. Olhe para o ADC, está com sinal baixo, opa, difusão restrita. Lesão com difusão restrita e sólida, tem que pensar em lesão tumoral. No caso aqui, era uma doença metastática. Ok? Então, a ideia que eu tenho é que é uma lesão sólida e que tem celularidade aumentada. A conclusão que eu tenho é que é uma doença metastática, obviamente, o paciente tinha um tumor primário. Vou mostrar esse segundo exemplo para vocês. Tá? O que eu tenho aqui? Uma ponderação T2, eu tenho um estudo pós-contraste, eu tenho um B0, um B100, um B800 e eu tenho um mapa de ADC. Então, muita atenção nesse exemplo, gente. A lesão ela tem um sinal elevado na ponderação T2 e
vocês observarem bem, a área central tem um sinal mais elevado ainda. No B0, uma informação relativamente similar ao T2, obviamente com menor resolução, porque é uma sequência ecoplanar. Joguei para o B100, todos os pontinhos brancos de ducto biliar, vaso, sumiram. Joguei para o B800. No B alto, repara que ficou mais ou menos um halo, né? Eu fiquei com um sinal elevado na periferia e com baixo sinal na região central. Quando eu vou observar no ADC e fazer essa correlação, essa minha periferia que tem sinal elevado, ela cai sinal no mapa de ADC. E a área central não tem esse mesmo comportamento. Ela mantém o sinal elevado. Então, no centro eu tenho uma difusão facilitada e na periferia eu tenho uma difusão restrita. Essa minha periferia é exatamente a correspondência de área sólida, que se impregna pelo meio de contraste venoso, e a área central não se impregna pelo meio de contraste venoso. Então, eu tenho uma liquefação sem difusão restrita, e eu tenho uma periferia sólida com difusão restrita. Qual a minha interpretação para essa lesão? Isso é uma metástase com liquefação central. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo para a gente finalizar o benefício da difusão do abdômen. Tá? Então, repetindo aqui, ó, a periferia com sinal elevado no maior valor de B, que cai no mapa de ADC, difusão restrita. Área central com sinal bastante elevado no mapa de ADC, difusão facilitada. Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui eu botei mais sequenciazinhas, ponderação T2 plano coronal, ponderação T2 supressão de gordura, IGT. Ó. IGT, repara que a área central, gente, não se impregnou. Eu tenho uma margem que se impregna, mas nitidamente a área central ela está preta, está sem vascularização. Vamos observar ela no mapa de ADC. Aqui eu só botei o maior valor de B e botei o mapa. Repara aqui, ó, ele tem um sinal bastante elevado e que ele decai bastante, ou seja, difusão restrita. Eu costumo dizer que difusão restrita é a combinação de hipersinal no maior valor de B associado a baixo sinal no mapa de ADC. Então, eu tenho que ter essas duas informações para bancar o diagnóstico de difusão restrita. Vamos comparar com o baço? Ó. O baço era branco, ficou preto. Olha a medula aqui, ó. A medula era branca, ficou preto. Então, está batendo com as estruturas fisiologicamente de difusão restrita e não está se impregnando pelo meio de contraste venoso. Ora bolas, isso aqui é uma liquefação com difusão restrita, tem que pensar em abscesso, ok? Então, de novo aqui, ó, sinal bastante elevado, baixo no mapa e baixa impregnação pelo meio de contraste venoso, ideia de abscesso de liquefação. Então, aqui eu vou botar os três exemplos para a gente ver o comportamento distinto. Lesão sólida com impregnação homogênea, alto sinal, queda no mapa de ADC, lesão sem impregnação pelo meio de contraste venoso, alto sinal no maior valor de B, baixo sinal no mapa de ADC, liquefação com pus. E aqui a combinação de uma área de sólida vascularizada na periferia, com difusão restrita, ou seja, hipersinal na difusão e baixo sinal no mapa de ADC, componente sólido, tumoral periférico, e área central sem difusão restrita, com liquefação, com necrose. Então, entendam, gente, a necrose ela é uma liquefação sem difusão restrita. O abscesso ele é uma liquefação com difusão restrita. Ok? Bom, então, qual é o resumo da ópera, da informação da difusão? A difusão é uma técnica que mostra exatamente a mobilidade da água nos diversos tecidos do corpo. Tá? O mapa de ADC é fundamental para a gente interpretar essa minha difusão restrita e ele vai me ajudar de duas formas. Ele vai quantificar essa restrição de difusão, lembrando que é inversamente proporcional ao grau de difusão, quanto menor o valor dele, maior a difusão restrita, e vai permitir a diferenciação do que é realmente difusão restrita do que é contaminação do efeito T2, que eventualmente a gente pode ocorrer. Por quê? Porque a essência da sequência é uma sequência ponderada em T2. Difusão restrita é a combinação do hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADC. Tem que ter mapa de ADC para bancar que tem difusão restrita. Tá? Bom, causa de difusão restrita no abdômen, celularidade aumentada, tumor, primário secundário, e purulência, pensar em abscesso. Deixei para o final aqui um efeito confundidor. Presença de produtos de degradação da hemoglobina.
toda vez que tiver sangue na parada, vamos lá, fez uma ablação por radiofrequência, necrose por coagulação, o seu raciocínio para celularidade aumentada e abscesso, ele vai ter que ter um terceiro diagnóstico inicial, que é o produto de degradação da hemoglobina. Tá? É óbvio que você tem recursos para caracterizar que tem sangue, ou tem produto de degradação da hemoglobina na imagem, especial e persinal na ponderação P1, e na história, procedimentos realizados. Tá? Então, como o menor valor de B é importante para mim, como é que eu utilizo ele na prática? No meu estudo, na minha ressonância, que eu vou descer aqui embaixo e vou fazer. Identificar a lesão. Ele é útil para identificar pequenas lesões no tecido. O que eu utilizo de informação do maior valor de B no meu dia a dia? Se tiver liquefação, abscesso. Se não tiver liquefação, uma lesão sólida, tem que ter uma ideia de lesão tumoral, seja ele primário, seja ele secundário. Ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar sobre difusão do abdômen. Espero que tenham gostado e até breve.